Tradução feita por Vulcanovel. Link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 46. Partida da Alice. Tradutor: Voltaquinho. Foi a vez de Alice lutar. Ela iria lutar contra um aluno do sexo masculino da classe de escudo. Seu oponente quase atingiu 3 metros de altura. Alice avançou com uma expressão calma. Ela observou o movimento de seu oponente. O homem parou na frente de Alice e ele ergueu seu escudo enorme na frente dele. Souta coçou o queixo por não ter ideia de quem vai ganhar essa partida. Ele não conhecia as habilidades de ambos os lutadores, então era difícil prever o que iria acontecer. Vá! Alice! Brian torceu para Alice usando sua voz alta. Não era apenas ele torcendo por Alice, mas seus outros colegas também estavam torcendo por ela. Souta virou a cabeça e disse: Brian, fique quieto. Por quê? Brian olhou para ele. E Souta suspirou e balançou a cabeça. Por enquanto, ele iria ignorar Brian e vai apenas focar sua atenção na partida. Toda a área ficou quieta quando Alex deu um passo à frente dos dois lutadores. Ele virou a cabeça para a esquerda e para a direita para olhar para os dois lutadores e perguntou: Vocês dois estão prontos? Sim. Alice e o homem da classe do escudo acenaram com a cabeça simultaneamente. Bom, agora vamos começar a partida. Alex gritou ao iniciar oficialmente a batalha entre os dois. Uau! Alice tirou um tubo do bolso da calça. O comprimento do tubo era de apenas 5 polegadas e sua cor era vermelha. Libertar! Alice gritou e o tubo vermelho começou a se transformar. O tubo ficou mais longo e uma lâmina afiada apareceu em sua ponta. Dragão de metal preto enrolado em torno do tubo até a lâmina e gema vermelha apareceu no centro da lâmina triangular. Em apenas um momento, o pequeno tubo se tornou uma lança. Seu oponente ficou surpreso ao ver esta cena. Ele subconscientemente deu um passo para trás. Ei! Ei! Essa é uma arma de grau laranja e tem capacidade de compressão. Souta ficou surpreso ao ver que ela tinha uma arma de grau laranja. Sua suposição estava certa. Parece que ela não era uma pessoa comum. Armas laranja e vermelho já eram armas de um comandante ou general em um país pequeno. Mas esse não era o caso aqui em um grande país. Mesmo nobres comuns podem possuir 2 ou 3 armas de grau vermelho. O fato de ela pegar uma arma laranja facilmente e mostrá-la ao público significa que ela possui uma arma de nível superior em seu arsenal. Souta olhou para a espada em sua cintura. A espada Vajrasaya parecia comum em comparação com outras armas. O cabo e a bainha da espada Vajra eram muito ruins. A lâmina carmesim era a única coisa que o diferenciava do resto. Uau! O que é isso? Brian exclamou. Isso é uma lança, respondeu Souta. Não, não é isso. Como isso aconteceu? Brian balançou a cabeça. Foi por causa da capacidade de compressão da arma. Souta suspirou e disse. Compressão? O que é isso? Brian perguntou a ele. Ele realmente não sabe como aquela lança apareceu. Droga! Você é realmente um idiota. Souta amaldiçoou a ignorância de Brian. Ele olhou em volta e viu que os alunos e professores não ficaram tão surpresos. Eles já sabiam que algumas armas têm esse tipo de habilidade. Eles ficaram surpresos ao ver que ela possuía esse tipo de arma. E Souta suspirou e disse, eu não sei como funciona, mas a compressão é uma habilidade que comprime objetos grandes em um pequeno item. Algumas das armas possuíam uma habilidade e apenas algumas tinham a habilidade de compressão. No jogo, os jogadores não se importavam se a arma tinha capacidade de compressão ou não. Foi porque todos os jogadores tinham inventário e compressão ou não, isso não importava, pois eles armazenariam todos os itens em seu inventário. Entendo, e Brian assentiu.
Ele realmente entendeu? Souta pensou. Uau! Alice acenou com a lança em sua mão e olhou para seu oponente. Ela deu um passo à frente e cerrou os dedos com força em torno da lança. Seu oponente observou cada movimento seu. Ele guardou com força e se preparou para seus ataques. Alice não hesitou e correu em direção ao homem. Ela ergueu a lança e esfaqueou 3 vezes. Aqui vem ela! O homem viu isso e ergueu o escudo para bloquear seus ataques. Clang! 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 Faíscas voaram com a colisão da lança e do escudo. Cu! O homem sentiu seu poder nesses 3 ataques. Ele foi empurrado para mais de 1 metro atrás por Alice. Eu poderia derrotá-lo continuando com isso. Alice pensou e deu um passo à frente enquanto apunhalava a lança ao mesmo tempo. Clang! 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 O homem moveu seu escudo e bloqueou sua lança. A lança fez com que algumas rachaduras surgissem da superfície do escudo. Afinal, seu escudo era apenas uma arma de grau azul. Ela rapidamente se moveu para o lado dele e acenou com a lança. Sua voz. O homem seguiu os movimentos dela com os olhos, então ele reagiu rapidamente quando ela apareceu ao lado dele. Ele apertou seu escudo e o moveu para o lado. Bang! Nada bom. Meu escudo não será capaz de aguentar mais alguns golpes, o homem pensou e sentiu problemas com sua arma de alto grau. Alice não parou e continuou a esfaquear com sua lança. Sua voz. Sua voz. Sua voz. GRR. Eu não tenho escolha. O homem cerrou os dentes e sua aura se inflamou. Ele dobrou os joelhos e avançou em direção a Alice. Carga de escudo. Artes de combate. Alice ficou surpresa quando viu isso. Ela moveu o corpo e saltou para o lado, evitando o ataque do homem. Uau! Alice atingiu o homem com sua lança quando ele passou ao lado dela. Ela não deixaria essa chance de derrubar seu oponente. Esmagamento de escudo. Clang! O homem aparou sua lança usando uma habilidade. Oh, certo. Artes de combate não são proibidas neste torneio. Souta murmurou enquanto esfregava o queixo. A classe de escudo realmente tem uma grande vantagem neste torneio. Eles poderiam usar todas as suas habilidades, uma vez que só consome seu vigor, assim como seu apunhalar e corrida, enquanto a classe de mago não poderia usar nenhum de seus feitiços neste torneio. Foi muito fácil vencer um mago que não conseguia usar seu feitiço. Mas se o mago soubesse como lidar com armas de curto alcance e tivesse artes de combate com ele, então, eles poderiam lutar contra uma classe corpo a corpo para um impasse. Não é bom. Alice rapidamente saltou para longe do homem enquanto apontava a lança para ele, caso ele a perseguisse. Carga de escudo. O homem não hesitou em usar suas artes de combate mais uma vez. Alice se preparou para o confronto. Ela respirou fundo e também avançou em direção ao homem. Voxos. O homem ficou surpreso quando viu Alice com a intenção de enfrentá-lo quando ele estava usando suas artes de combate. Ingênua. Ele sorriu e continuou seu caminho em direção a ela. Clang. Ambos colidiram fazendo com que um alto som metálico ecoasse em toda a área. Alice estava sendo empurrada para trás pelo poder do homem. Devo usar? Ela pensou antes de balançar a cabeça. Ela respirou fundo e puxou a outra mão. Ela então deu um soco poderoso no escudo. Bang! O homem parou por um momento e Alice aproveitou a oportunidade para cravar sua lança no chão. Quando o homem continuou a avançar, ele percebeu que não estava se movendo de sua posição. O que? O homem ficou chocado ao ver isso. Alice saltou no ar e torceu o corpo. Ela levantou os pés e usou suas próprias artes de combate. Chute de repulsão. Bang! O homem foi empurrado para trás e Alice pousou no topo de seu escudo.
Este é o fim, e Alice disse antes de socar o homem na testa. Ela então usou chute de repulsão em seu braço para afrouxar seu aperto no escudo. Bang! Mais uma vez ela usou chute de repulsão. Bang! Gu! O homem foi empurrado para trás 3 metros e seu escudo não estava mais em sua mão. Uau! Alice rapidamente puxou sua lança e avançou em direção ao homem. Ela acenou para ele e bateu em seu estômago. Bang! 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 Ela continuou a lançar seu ataque até que o homem desmaiou. O homem caiu no chão com um forte som de otudo. Alice olhou para o homem e a lança em suas mãos começou a voltar à sua forma de item. Ela o colocou de volta no bolso antes de se virar e sair. A vencedora desta partida é Alice. A voz de Alec soou em toda a área. Foi uma boa luta, disse Solta para Alice. Alice acenou com a cabeça e sentou-se no canto. Solta olhou para ela antes de começar a pensar sobre sua luta. O homem anterior era mais forte que Lumilia, então é natural que ela tenha drenado seu vigor na luta. Mais forte que Lumilia não significa que ele seja mais forte do que ele. Se a mana não fosse proibido de se usar neste torneio, Lumilia seria capaz de derrubá-lo facilmente. Ele começou a pensar sobre que tipo de artes de combate os outros alunos da classe de escudo tinham. Ele só tinha 2 artes de combate, corrida e apunhalar. Na próxima vez que o Instituto apresentar uma habilidade, ele escolheria uma arte de combate para si mesmo. Ele não precisava de um feitiço porque já tinha uma árvore de habilidades. Capítulo 47, Alice vs Brian, Parte 1. Tradutor, Wotaquinho. Solta assistiu aos jogos do torneio. Ele avaliou todas as proezas de combate dos participantes com base no que eles mostraram nas partidas. Ele também tinha uma ideia da força de Brian. Na luta de Brian, ele mostrou força e velocidade que não são normais para um aluno do curso de mago. A força de seus socos era forte e sua velocidade tão rápida que ele derrotou seus oponentes em apenas 2 minutos. Ele deveria dizer que Brian ganhou esse poder como um aventureiro? Assim como ele, Brian era muito proficiente em combate corpo a corpo, muito mais forte do que Alice, e ele entrou aqui no instituto para aprender magia. Ele também viu um lutador mais forte no curso do escudo. Principalmente aquele que se chamava Brando. Brando era um lutador resistente e sua defesa era extremamente difícil de romper. Se nada desse errado, Brando era o lutador mais forte aqui do torneio. Claro, se a magia não fosse proibida aqui, Lumilia e Alice seriam capazes de se igualar a ele. Agora que a primeira rodada do torneio terminou, é hora da segunda rodada. Eles iriam lutar contra aqueles que vencessem sua primeira batalha. Alex deu-lhes 5 minutos para se prepararem antes de começarem a primeira batalha da segunda rodada do torneio. Zack, o 6º melhor classificado, virou a cabeça para Rain, o 2º melhor classificado, e disse: agora que entendemos um pouco a força deles, quer apostar comigo? Como 2º colocado no instituto, você possui uma grande quantidade de pontos, estou certo? Eu disse para não falar comigo. Seu lixo. Rain bufou e olhou para os participantes. Haha, ainda tenho muitos pontos aqui. O que devo fazer com isso? Zack riu sem jeito enquanto olhava para o objeto preso em seu pulso. O objeto parecia um relógio de pulso e esse item era propriedade privada do Instituto. Seus pontos e informações foram registrados nesta peça de tecnologia. Eles também podem usar este item para desafiar os outros alunos aqui a subirem suas classificações e ganhar pontos. Os pontos podem ser usados para resgatar livros de feitiços e artes de combate. Os alunos também poderiam usar isso para fazer com que um professor lhes ensinasse uma habilidade ou soletrar 1 a 1. Alguns dos alunos usaram esses pontos para alugar um quarto de moradia aqui no instituto e alguns usaram para usar o campo de treinamento por conta própria. Havia muitos usos de pontos aqui neste instituto. Em suma, esses pontos eram como a moeda do Instituto Ladro.
Souto e os outros ainda eram novos aqui, então Barga não preparou os itens para seu uso. Ah, que exibição maravilhosa! Zack ouviu uma voz feminina em seu lado esquerdo, então ele virou a cabeça para olhar. Virando a cabeça, ele viu uma garota vestindo o uniforme do instituto. Ela tinha longos cabelos lilazes amarrados em um rabo de cavalo. Seu olho esquerdo era azul enquanto o outro era vermelho. Ela era Yana Gishina, a número 1 em todo o instituto. A aluna mais forte aqui no Instituto Ladro. Eu não pensei que ela viria aqui, Isaac murmurou em voz baixa. Ele sabia que essa garota tinha alguns parafusos soltos em sua cabeça, então ele não se incomodaria em se associar a ela. Ele estremeceu ao lembrar daquelas pessoas que ela destruiu. Em todo o instituto, ela dominou a todos desde que se matriculou aqui. Mesmo Rei não era páreo para ela. E pensar que este pequeno torneio atrairia sua atenção. Ele sabia que ela nem assistia aos outros torneios que o professor Alex fez na outra classe, mas agora, e ela realmente veio aqui. Eu me pergunto quem é a pessoa infeliz que atraiu a atenção dela. A segunda rodada do torneio começou. A batalha foi feroz e intensa. Isso esgotou alguns dos alunos que não tinham muito vigor. Embora alguns deles tenham vencido a batalha, não puderam participar da próxima rodada porque não tinham mais vigor o suficiente. Eles não tinham tempo suficiente para recuperar o vigor, pois Alex só lhes deu 5 minutos. Então, alguns deles só podiam se render. A cada batalha, a multidão que assistia ao torneio aumentava. Enquanto decorria o segundo turno, Souta percebeu que Lumilia acordou. Ele deu um tapinha no ombro de Brian e disse: Vou verificar se ela está bem. Brian olhou para Lumilia e acenou com a cabeça. Ele então fechou os olhos para recuperar um pouco do seu vigor. Muito bom, e Souta olhou para Brian que estava descansando antes de balançar a cabeça. Ele voltou sua atenção para Lumilia e lentamente se aproximou dela. Alice, que também estava recuperando seu vigor, abriu ligeiramente os olhos e olhou para as costas de Souta. Depois de alguns momentos, ela balançou a cabeça e abriu a boca. Não posso, esta minha forma é muito fraca. Não posso usar toda a minha força. Ela olhou para as chaves. Se ela ganhasse sua próxima partida, ela enfrentaria Brian. Ela olhou para Brian se perguntando se ela poderia vencê-lo em sua condição. Das lutas anteriores, ela sabia que a força física de Brian era maior do que ela e suas habilidades de combate corpo a corpo eram extremamente boas para poder rivalizar com Souta. Lumilia abriu lentamente os olhos. Ela viu o olhar preocupado de seu colega. Ela estava se perguntando o que aconteceu e estava prestes a perguntar a eles quando se lembrou que lutou com seu colega de classe no torneio. Você está bem, representante de classe? Eu estou bem, e Lumilia segurou a cabeça dela enquanto se sentava e olhava ao redor. Parece que o torneio ainda estava em andamento. Ela apertou sua têmpora com força quando se lembrou de sua luta. Ela foi derrubada no primeiro round e não conseguiu nem lutar contra aquele homem. Isso era uma grande humilhação para ela. Ela é a terceira filha da família Asvares e devia mostrar que não era fraca. Ela não esqueceria o porquê ela se matriculou neste instituto. Não se force. Uma de suas colegas disse em um tom preocupado. Lumilia ouviu as palavras da colega. Ela balançou a cabeça e agradeceu. Ela disse que está bem agora e que não precisa se preocupar com ela. Io. Você está bem? Ela ouviu a voz de um homem ao lado de seus ouvidos. Ela virou a cabeça e viu o homem que a derrotou antes. Ele se chamava Souta Eshi, se ela não estava enganada. Estou bem. Você não precisa se preocupar comigo. Lumilia cruzou os braços. Fico feliz, só fiquei um pouco animado mais cedo porque não luto com alguém há muito tempo, disse Souta a ela. Na verdade, faz apenas alguns dias que ele lutou com a Mulher Vermelha. Ele simplesmente saiu do controle desta vez, pois queria testar seu poder contra os alunos aqui no Instituto Ladro.
Entendo, e Lumilia franziu a testa ao olhar para ele. Um pouco animado. Ela estava pensando se ele é um maníaco por batalha ou não. Sim, a atitude que ele mostrou na luta foi diferente de seu usual normalmente, ele é apenas um aluno quieto que só falava com Brian e Alice. Ele também não tinha amigos, exceto aqueles dois. Como ela sabia disso? Claro, ela é a representante da classe, então ela pensou que precisava observar sua classe. Ela pelo menos precisava entender a atitude e a personalidade de seus colegas. Após medir sua capacidade de mana e suas afinidades, ela focou sua atenção nesses três. Brian, Alice e Souta, essas três pessoas tinham um potencial que a superava. Ela conhecia as regras do instituto. Os pontos eram as coisas mais importantes aqui. E ela precisava de Brian, Alice e Souta se quisesse competir com outras classes. Na próxima semana, o professor lhes apresentaria o uso de pontos. Ela já perguntou a alguns veteranos para ter uma ideia a respeito. Se um aluno deseja obter um feitiço poderoso ou artes de combate, ele precisa de pontos. Eles podiam até aprender aqueles feitiços de alto nível que o diretor e Bargan conheciam. O instituto possui milhares de feitiços e artes de combate. Não é o instituto mais famoso de todo o reino à toa. O que está errado? A voz de Souta tirou de seu torpor. Nada, e ela olhou para ele e balançou a cabeça. Verdade? Verdade. Lumilia se levantou enquanto limpava as suas roupas. Ela voltou sua atenção para seus colegas de classe e conversou com eles. Souta apenas a observou conversar com seus outros colegas de classe, garantindo-lhes que ela estava bem. Ais. Ele suspirou e colocou as mãos dentro do bolso antes de olhar para o quadro com as chaves do torneio. Ele olhou para o quadro e viu que estava se aproximando do terceiro round e sua luta era a seguinte. Ele avançou e olhou para o nome de seu oponente. Pelo que ele se lembrava, este homem não era tão forte. Ele poderia facilmente lidar com seu oponente. Eu me pergunto se eu poderia conseguir alguns pontos de habilidade nesta missão. Não importa mesmo se eu não conseguir experiência, desde que eu consiga alguns pontos de habilidade. Então, vai valer a pena. Capítulo 48, Alice vs Brian, Parte 2. Tradutor, Votaquinho. Souta coçou o queixo enquanto pensava em qual deles deveria torcer. Ele olhou para Brian e Alice de volta ao forte. O que? Alice percebeu seu olhar. Ela olhou para ele com o senho franzido. Souta ergueu a mão e ergueu o polegar na frente dela. Ele sorriu e disse, boa sorte. O que? Alice deu um passo para trás enquanto ponderava o que ele estava fazendo. Souta não respondeu. Ele apenas fechou os olhos e ignorou sua presença. Ele podia ver tudo. Os alunos da classe de escudo e da classe de mago. Todos os lutadores fortes e os lutadores fracos no palco. Eles não podiam esconder completamente seu poder para ele. Entre todos os participantes aqui, apenas algumas pessoas não estavam respirando pesadamente. Um deles era ele, o outro era o aluno da aula de escudo, Brando. O outro era Brian. E, por último, seu colega de classe que se chamava Jin. Jin estava desconfiado, pois estava escondendo sua verdadeira força. Ele terminou sua luta, mas se rendeu em sua segunda luta. Ele nem sequer suou com isso. Agora, ele estava apenas assistindo vagarosamente todas as batalhas paralelas. Souta não sabia o motivo de Jin estar escondendo sua verdadeira força, mas agora que teve uma ideia sobre isso, não vai esquecer o nome e o rosto de Jin. Então, sobre a batalha de Brian e Alice. De sua perspectiva, ele podia ver que a respiração de Alice já estava pesada, claramente diferente da de Brian. Souta abriu a boca e disse, você vai passar por um período difícil. É melhor se render se não consegue lidar com ele. Alice olhou para ele com um olhar examinador. Depois de alguns momentos, ela abriu a boca e disse, o que você quer dizer?
Solta desviou os olhos para ela e respondeu: Você não consegue ver? Você já está cansada de sua batalha anterior, mas Brian é diferente. Embora você possa lutar, você não vencerá esta batalha. As sobrancelhas de Alice uniram-se com suas palavras. Ela virou a cabeça para olhar para Brian. Ela entendeu o que Solta quis dizer. Bem, é apenas minha opinião. Solta encolheu os ombros. Brian se aproximou deles e perguntou: Do que vocês estão falando? Estamos discutindo sobre como derrotar você. Alice estava apenas me pedindo um conselho. Solta respondeu. O quê? Por que você está discutindo isso? Brian disse em voz alta enquanto olhava para Alice Solta. Claro, vamos discutir isso afinal você é muito forte, disse Solta. Bem, você pode demorar. Brian riu enquanto coçava a bochecha. Droga! Esse idiota! Ele acha que estou elogiando ele, Solta praguejou dentro de sua cabeça. Solta balançou a cabeça e perguntou: Você lutará contra Alice na próxima batalha? Sim. Brian assentiu e olhou para Alice. Ele cerrou o punho na sua frente e disse: Vamos os dois fazer o nosso melhor. Alice olhou nos olhos de Brian antes de se virar. Sim. Solta sorriu olhando para as costas de Alice. Ele imaginou que Alice não se renderia facilmente após ver sua reação. Agora eles vão consumir um pouco de vigor nesta luta. Será fácil para mim vencer. O único problema é aquele Brando. Solta virou a cabeça e olhou para o aluno chamado Brando. Brando era um homem de 2 metros de altura. Ele tinha um cabelo castanho curto e olhos de réptil. Algumas partes do seu corpo tinham escamas verdes. Ao que parece, ele provavelmente era um halfling com parentesco animal. Ele estava armado com um escudo prateado de 1 metro com forros pretos nas laterais. Depois de alguns minutos, Alex chamou o nome de Brian e Alice. Era a hora de suas batalhas. Boa sorte, Alice. Faça o seu melhor para cansá-lo. Solta disse a Alice. Eu sei. Vou derrubá-lo e você é o próximo. Alice respondeu enquanto virava a cabeça. Ei, Solta. Por que você só está torcendo por ela? Brian reclamou com ele. Ah! Já está claro que ela está mais cansada do que você. Disse Solta. Então, eu sou mais forte do que ela, e Brian murmurou. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o oponente dela era mais forte do que você lutou em suas lutas. Solta disse dando um tapinha no ombro de Brian. O que há com isso? Brian disse em voz alta. Droga! Não fale, apenas vá. Solta empurrou as costas de Brian. Ah! Brian tropeçou para frente quando Solta o empurrou. Ele olhou para o lado e viu Alice. Solta olhou para os dois que se encaravam. Alice estava com uma cara fria e Brian tinha um sorriso alegre no rosto. Agora, eu só podia esperar que eles lutassem bem, e Solta murmurou quando um sorriso apareceu em seu rosto. A multidão estava animada para assistir à batalha entre Alice e Brian. Eles os viram derrotar seus oponentes com sua força, mas agora eles vão se enfrentar. Até os professores estavam ansiosos para assistir a esta batalha. Afinal, eles sabiam que, ao contrário dos outros alunos, esses dois eram muito fortes em seus próprios caminhos. Desde a primeira batalha, esta será a mais feroz, disse Kanda enquanto olhava para os dois. Mas Brian tem a vantagem. Bargan disse. Sim, mas também Alice. A arma dela é de grau laranja, afinal. Se ela pudesse usar sua força de maneira adequada, então ela teria uma chance de vencer esta partida. Kanda disse. Brian estava parado a 5 metros de Alice com um sorriso no rosto. Ele estava animado para lutar com Alice porque ela era forte. Prepare-se, Alice. Eu não vou me conter.
Brian disse com um toque de excitação em sua voz. Eu também, não vou me conter. Alice concordou. Ela então tirou um pequeno tubo vermelho e ele se transformou em uma lança. Era sua arma laranja. As luvas de Brian eram apenas azuis. Suas luvas eram pretas e tinha 5 joias pretas na palma da mão. Alex olhou para os dois e acenou com a cabeça. Ele abriu a boca e disse, 1, 2 e 3. Comecem a batalha. Brian imediatamente correu para Alice assim que Alex deu o sinal. Ele puxou os 2 punhos e quando chegou na frente dela deu uma saraivada de soco. Alice deu um passo para trás e acenou com a lança bloqueando todo o soco de Brian. Bang! 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 Uf, e Alice respirou fundo antes de levantar os pés e lançar um chute ao lado de Brian. Bang! Brian cruzou o braço ao lado dele e bloqueou seu chute. Ele abriu a palma da mão tentando agarrar os pés dela, mas Alice já tinha recuado. Brian é forte. Dentre todos os alunos aqui, ele é aquele que pode se equiparar a Souta. Alice pensou enquanto ganhava alguma distância. Ela agarrou sua lança com força e executou uma arte de combate que ela nunca usou antes. Golpe triplo. Swoosholhos. 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 Brian abriu amplamente os olhos. Ele cerrou os dentes e acenou com as mãos rapidamente para bloquear seus ataques. Bang! 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 Brian ficou surpreso com o poder de seus ataques. Ele podia sentir uma sensação de entorpecimento em suas mãos. Ele sabia que não podia se dar ao luxo de bloquear seu ataque. Se for esse o caso, ele evitará sua lança. Forte. Exatamente como o que Souta disse. Brian murmurou em voz baixa. Ele sorriu e mais uma vez correu para Alice. Alice calmamente olhou para Brian e quando ele entrou em sua zona de ataque, ela esfaqueou com sua lança. Swoosholhos. Brian se abaixou para evitar sua lança. Ele então rolou para o lado antes de se jogar contra ela. Alice agarrou sua lança com força e colidiu com Brian. Bang! 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 Ambos trocaram golpes um contra o outro. Ao que parece, uma pessoa não pensaria que eram alunos da aula de mago. Eles lutaram como se fossem especialistas em combate corpo a corpo. Bang! 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 Golpe após golpe, eles continuaram a se atacar. Ah! Alice gritou enquanto executava um chute de repulsão. Bang! Brian voou 5 metros antes de se estabilizar. Ele levantou a cabeça e olhou para Alice. Alice também olhou para Brian e moveu sua lança para o lado enquanto a outra mão estava na frente dela. Ela então colocou o pé pivô na frente e sua expressão se acalmou. Ela exalava uma aura feroz enquanto mantinha sua posição. Ela esperou que Brian a atacasse. Brian sorriu quando a viu assim. Ele sabia que ela estava se preparando para lançar um ataque poderoso. Nesse caso, ele também a atacaria com suas próprias artes de combate. Ele fez um movimento de agarrar no ar e uma chama emergiu de sua palma. A chama cobriu seu punho. Ei, isso são artes de combate de nível alto. Souta ficou surpreso que Brian conhecia artes de combate de nível alto. Souta conhecia apenas 2 artes de combate e essas eram apenas artes comuns. Para produzir chamas sem usar mana. Com apenas isso, Souta já adivinhou de que se tratava de uma arte de combate de nível alto. Para criar um fenômeno natural sem usar energia. Isso só pode ser alcançado usando artes de combate de nível alto. Vamos! Brian disse antes de correr em direção a Alice. Ele cerrou o punho, que estava coberto de chamas. Ele então jogou em Alice. Golpe ardente. Alice cerrou os dentes e executou suas próprias artes de combate. Lança furiosa. Boom!
Ambos colidiram e sacudiram o chão. Capítulo 49, Semifinais, Parte 1. Tradutor, Wotaquinho. Boom. O chão tremeu e uma rajada de vento varreu quando os ataques de Brian e Alice colidiram um contra o outro. Fumaça e poeira subiram e cobriram os dois. Sua voz. A multidão esperava a poeira baixar para ver o resultado da partida. Eles esperaram pacientemente enquanto olhavam para a fumaça densa. Bem, isso não é ruim. Souta suspirou enquanto encolheu os ombros. Ele já sabia o resultado da luta. E pensar que Alice iria resistir assim com pequenas palavras. Ela superou suas expectativas durante esta batalha. Após alguns momentos, a fumaça se dissipou e revelou os dois participantes. Brian estava de pé e seu punho estava coberto de sangue, e Alice estava deitada no chão. Sua respiração estava irregular enquanto ela olhava para o teto do campo de treinamento. Uff, e ganhei, e Brian disse entre sua respiração. Ele lentamente virou a cabeça e olhou para Alex. Alex viu Brian olhar para ele, então ele declarou que Brian venceu a batalha. Eu perdi, e Alice murmurou em voz baixa. Ela virou a cabeça e olhou para Brian antes de olhar para Souta. Ela se perguntou como Brian iria lutar contra Souta em sua condição atual. Brian estava exausto enquanto Souta ainda estava cheio de energia. Desde a primeira luta, Souta não encontrou ninguém que pudesse lhe oferecer uma luta decente. Então é natural que ele ainda tenha muita energia sobrando. Souta olhou para a hora e viu que faltavam 10 minutos para a próxima partida de Brian. Com esse tempo, Brian recuperaria um pouco de suas forças. Souta atrasou sua luta e não terminou rápido para que Brian se recuperasse. Ele precisava da força de Brian para sondar Brando para que pudesse ampliar sua compreensão do poder de Brando. Ele já concluiu que lutaria com Brando na final. Se Brando fosse mais forte do que esperava, a luta se tornaria um problema para ele. Do contrário, ele venceria o torneio e receberia as recompensas da missão. Se não fosse pela missão, ele nem se importaria com esse tipo de torneio. Ele nem mesmo receberia benefícios por vencer. Ele sorriu e se aproximou de Brian. Você é mais forte do que eu esperava. Veja, e eu já disse que sou forte. Brian disse enquanto mostrava seus músculos. Souta balançou a cabeça e se virou para Alice. Ele estendeu a mão e disse, essa foi uma boa luta. Alice olhou para ele com uma expressão perplexa. Ela então voltou seu olhar para a mão dele. Não hesite, e disse Souta. Sim, você é forte também, Alice. Brian disse ao lado. E Alice suspirou e pegou a mão de Souta. Obrigado. Souta balançou a cabeça antes de ajudá-la a se levantar. Os três conversaram um pouco enquanto iam para o canto. Alex olhou para os três antes de chamar a próxima partida. Parece que há um primeiro ano bastante forte neste lote. O torneio continuou e entrou na semifinal. Brian venceu sua luta e Brando também. Esses dois se enfrentariam nas semifinais. Coisas inesperadas aconteceram, o adversário de Souta na semifinal se rendeu rapidamente assim que a partida começou. Isso estava fora de suas expectativas. Ele planejou atrasar a batalha até os últimos segundos, mas seu oponente se rendeu sem lutar. Souta olhou para seu oponente enquanto caminhava em direção a Alice e Brian. Ele vai se lembrar de seu rosto. E o Gindrune era o nome de seu oponente. Ele também era aluno da classe 1B. Como os dois eram colegas de classe, havia muitas oportunidades de interação. Ele saberia algo sobre ele no futuro. Ele balançou a cabeça e foi saudado por Brian. Você entra na final, Souta. Espere por mim e lutaremos na final. Brian disse com entusiasmo. Você vai perder na sua próxima partida sem dúvida nenhuma. Souta pensou enquanto olhava para Brian.
Ele sabia que Brian estava exausto, mas Brian ainda estava alegre, apesar de sua condição. Vá, e Souta empurrou as costas de Brian. Certo, vou ganhar isso e mostrar meu poder, disse Brian, levantando o punho antes de ir para o centro. Você acha que ele vai ganhar? Alice perguntou enquanto olhava para a figura de Brian. Souta olhou para ela. Ele ficou surpreso por um momento que ela tomou a iniciativa de falar. Ele balançou a cabeça e respondeu à pergunta dela. Não. Ele olhou para ela e viu que ela não estava perguntando por que ele pensava que Brian não ganharia, então ele acrescentou: Você pode pensar nisso. Nós somos magos e proibidos de usar nossa mana neste torneio, então tem uma grande desvantagem. Brian não podia usar sua mana e ele está claramente cansado depois de todas as batalhas. Se ele lutasse sem nenhuma dessas desvantagens, então ele provavelmente venceria esta luta. Então por quê? Alice perguntou. Por quê? Souta repetiu. Porque você o está encorajando a vencer, embora ele não ganhe esta batalha. Alice elaborou sua pergunta. Ora, e Souta coçou o queixo e decidiu contar a ela o motivo. É porque ele vai me ajudar a ver a força de seu oponente. Com sua força, ele ainda pode fazer uma luta decente. Bem, não importa, porque eu vou vencer no final. Alice olhou para ele e viu sua expressão despreocupada. Ela abriu a boca e disse: Você está muito confiante na sua força. Não é que eu esteja confiante na minha força. É só que eu sei claramente o quão poderoso eu sou. Conheço minha fraqueza e força, então sei se posso derrotar alguém ou não. Souta disse encolhendo os ombros. Não importa, a luta vai começar. Brian estava olhando para Brando com uma expressão séria. Apesar de ter dito que ia vencer essa luta, ele ainda sabia que seu oponente desta vez era forte, ao contrário de seus oponentes anteriores. Brando era um homem alto e corpulento. Ele tinha um cabelo castanho curto e bagunçado e olhos azuis. Algumas partes de seu corpo tinham escamas verdes indicando que ele era um meio animal. Ele estava armado com um escudo prateado medido. Assim como as luvas de Brian, seu escudo também era de grau azul. Brando sorriu e disse: Já vi sua luta antes. Direi que você é forte e está me deixando ansioso para lutar com você. Eu também, disse Brian com um sorriso malicioso. Ele então cerrou os punhos com força. Ambos esperaram que Alex começasse a partida. 1, 2, 3, e vá. Brian desapareceu de sua posição e imediatamente apareceu na frente de Brando. Ele puxou o punho para trás e o jogou na direção de Brando. Brando ficou surpreso, mas reagiu rapidamente movendo o escudo. Clang! Quando ele bloqueou o soco de Brian, Brando imediatamente usou sua habilidade esmagamento de escudo. Bang! Arg! Brian voou para longe e caiu no chão. Ele limpou o sangue da boca e uma sombra o cobriu. Ele olhou para cima e viu que Brando estava indo direto para ele. Esmagamento de escudo. Brian rapidamente moveu seu corpo para o lado para evitar o ataque. Boom! Brando esmagou seu escudo e ele atingiu o chão. Rachaduras de teia de aranha apareceram no chão. Brando ergueu os olhos e viu que Brian havia sumido. Então, ele sentiu algo em suas costas. Ele apertou seu escudo e acenou para trás. Sua voz. Infelizmente, Brian reagiu tão rápido quanto ele, então Brian evitou o escudo. Aia! Brian ergueu o punho e bateu no chão. Boom! Fumaça e poeira subiram no ar. Nada bom. Brando rapidamente acenou com o escudo para dispersar a fumaça, mas Brian foi mais rápido do que ele. O que? Brando sentiu um par de mãos agarrar sua cintura. Ele se virou e viu que Brian o estava agarrando com um sorriso malicioso no rosto. Eu finalmente peguei você. Brian disse com um sorriso. Bang! Bang!
Bang! 1. Brando vai liberar todo o seu poder. Souta murmurou enquanto olhava para os dois. O que você quer dizer com isso? Alice perguntou a ele. Você realmente acha que essa é a força total do Brando? Não, essa não é a força total dele. Em sua batalha anterior, ele não usou toda a sua força. Você pode ver isso vendo como ele respira e como está cansado. Na batalha, está tudo bem se você superestimar seu oponente, mas você nunca deve subestimá-lo. Isso causará sua queda, disse Souta. 1. Alice olhou para o rosto de Souta. Depois de alguns momentos, ela abriu a boca. Isso vem da sua experiência ou não? Souta baixou os olhos e olhou para ela. Você também pode dizer assim. Aura do escudeiro. Brando emitiu uma aura esverdeada. Essa habilidade era uma das artes de combate importantes de uma classe de escudo. Ele aumentou a defesa do usuário em 100% e a redução de danos em 20%. Embora fosse uma habilidade de baixo nível, o efeito foi maior em comparação com outras habilidades de alto nível. Brando voltou os olhos para Brian. Ele abriu a boca e disse lentamente: seria ótimo se você pudesse usar seus feitiços, mas infelizmente você não pode, então não há dúvida de que você perderá contra mim. Hehe, então eu só posso usar minhas artes de combate. Brian sorriu. Mesmo nessa situação, ele ainda conseguia sorrir. Você não será capaz de causar danos com a minha aura do escudeiro ativada, afirmou Brando. Capítulo 50, Semifinais, Parte 2. Tradutor, Wotaquinho. 1. Vou tentar ver se eu posso aprender essa habilidade mais tarde. Souta murmurou em voz baixa enquanto olhava para Brando que emitia uma aura esverdeada. Ele conhecia o efeito da aura do escudeiro, então isso o ajudaria em sua busca. Se ele pudesse aprender essa habilidade, então havia uma possibilidade de que ele pudesse aprender a habilidade de outras classes. Pensando em outras classes, ele não pode deixar de se lembrar de Yuko. Ele tentaria aprender as habilidades da classe Domador mais tarde. Se ele aprendesse, ele seria capaz de lançar um ataque combinado com Yuko. Ele sorriu pensando em Yuko. Alice olhou para ele e o viu sorrindo. Ela se perguntou por que ele era sempre assim. Sorrindo sem motivo. Ela balançou a cabeça e afastou esses pensamentos da cabeça. Ela focou sua atenção na luta diante dela. Bang! 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 Brian atacou Brando ferozmente usando ambas as mãos. Ah! Ele deu vários socos e Brando recebeu sem sofrer nenhum dano. Pare de perder seu tempo. Brando disse e usou esmagamento de escudo para afastar Brian. Bang! Arg! Brian rolou no chão algumas vezes antes de parar. Ele abriu os olhos e olhou para Brando. Eu disse antes que você não seria capaz de me prejudicar com esse tipo de ataque. Brando parou por um momento antes de acrescentar: Deus sempre quis me tornar o melhor escudeiro. Eu vim da família das tartarugas verdes Mithril. Minha família sempre se gabou de ter o corpo mais resistente, mas eu sou apenas um Halfling. Eu não tenho um corpo resistente. Eu apenas treino sem parar desde que eu era criança para me tornar o maior escudeiro. Por que você está dizendo isso para mim? Brian perguntou enquanto se levantava lentamente. Só estou dizendo isso para que você entenda que sou diferente de seus oponentes anteriores. Não sou talentoso como as outras pessoas. Adquiri essa força com muito trabalho. Disse Brando. Bem, vou começar agora. Assim que ele disse essas palavras, ele correu em direção a Brian. Arg! Brian cerrou os dentes e cerrou os punhos com força. As chamas surgiram e cobriram seu punho. Golpe ardente. Brando ergueu o escudo e ele emitiu uma luz azulada. Quebra de titânio. Um escudo e um punho colidiram, causando uma onda de choque que varreu toda a área.
O chão abaixo deles rachou e fragmentos de pedras voaram para longe. Bum! A multidão cobriu os olhos com medo de que a poeira entrasse em seus olhos. Os professores e os classificadores usaram sua mana para protegê-los das ondas de choque. Bum! Souta acenou com a mão e controlou sua mana. Sua mana protegeu ele e Alice, também os alunos por trás deles. Realmente poderoso, e Souta murmurou enquanto olhava para a cena. Os alunos aqui realmente tinham artes de combate fortes, enquanto ele tinha apenas corrida e apunhalar. Alex olhou ao redor e viu que alguns alunos não sabiam como controlar sua mana, então ele tomou a iniciativa de protegê-los. Que primeiro ano problemático, e ele acenou com a mão e emitiu uma grande quantidade de mana. O mana cobriu toda a área e protegeu a todos dos tremores secundários da batalha. Souto e o resto que estava usando sua mana pararam quando viram Alex cobrir todo o campo de batalha com sua mana. Que mana denso e poderoso, e Souta murmurou. Ele podia ver a mana de Alex com seus próprios olhos. A mana era tão densa que ele podia ver com seus próprios olhos. Os professores aqui no Instituto Ladro eram insondáveis. Não foram professores do instituto mais famoso à toa. Golpe ardente. Quebra de titânio. Boom! O chão continuou a tremer enquanto os dois usavam suas artes de combate sem se importar com os arredores. Boom! Argue! Brian foi empurrado para longe. O sangue voou de sua boca. Era difícil lutar sem usar mana. Ele pensou enquanto olhava para Brando. Brando não escapou ileso do confronto. Ele teve algumas marcas de queimadura no corpo, mas não foram tão graves quanto as feridas de Brian. Eu admiro você. Se você só pudesse usar sua mana, então você teria uma chance de me derrotar. Brando disse enquanto caminhava lentamente em direção a Brian. Brando parou na frente de Brian e ele ergueu lentamente o escudo. Vamos lutar de novo, e ele disse enquanto abaixava o escudo na direção de Brian. Brian cerrou o punho e usou o golpe ardente mais uma vez. Boom! A onda de choque varreu como ondulações no ar quando ambos os ataques colidiram. Desista agora, disse Brando, usando sua força para abaixar o escudo. Argue, eu não vou cair facilmente. Brian rangeu os dentes ao empurrar o escudo com o punho. Isso mesmo, Brian, lute até o fim. Câncio, para que eu possa derrotá-lo sem esforço. Souto olhou para os dois com um sorriso malicioso no rosto. Se ele economizasse mais vigor neste torneio, Souta completaria alguma missão após a aula. Ele não queria drenar seu vigor. Pensar que Brian duraria muito tempo está fora das minhas expectativas. Disse Souta. Ele ainda não conseguia compreender com precisão a força de Brian. Ele olhou para Alice e perguntou, se você vencesse sua luta contra Brian, então quanto tempo você acha que poderia durar contra Brando? Você não está me perguntando se eu poderia ganhar, e Alice olhou para Souta com olhos frios. Ela não conseguia acreditar que Souta já havia presumido que ela perderia para Brando. Sim, se você pudesse usar sua mana, eu perguntaria se você poderia vencer, mas infelizmente não, disse Souta. HMPH. Alice bufou e virou o rosto. Caia. Brando rugiu enquanto usava todas as forças que tinha para derrubar Brian. Boom! Uma grande explosão ocorreu. Estava maior do que antes, pois a fumaça espessa bloqueou a visão da multidão. A multidão não conseguia ver o que estava acontecendo. Eles apenas esperaram a fumaça se dispersar para ver o resultado da partida. Bargan fechou os olhos e disse, a luta já foi encerrada. Sim, foi uma boa luta. Kanda acenou com a cabeça. Eles nos mostraram uma luta espetacular. Isso mostra que alguns do primeiro ano já podem derrubar aqueles fracos do segundo ano. Zack disse. Você também é fraco. Rain comentou ao lado. Ei, sou o sexto posto, não sou assim tão fraco. Zack sorriu ironicamente enquanto coçava a nuca.
Após alguns segundos, a fumaça se dissipou lentamente. Todos viram que Brando ainda estava de pé segurando seu escudo enquanto Brian foi nocauteado. Uff, e Brando suspirou enquanto olhava para Brian e depois para Alex. Brando venceu a partida. Alex declarou a vitória de Brando. Brando sorriu e ergueu o punho no ar. A multidão aplaudiu por causa da grande luta que ele exibiu. Olhando para isso, Souta não pôde deixar de sorrir. Ele fechou os olhos e sentiu o ambiente. Ok, eu sou o próximo. Eu não vou mostrar nenhuma misericórdia porque vou nocauteá-lo o mais rápido que puder. Souta murmurou enquanto cruzava os braços. Você pode realmente fazer o que disse? Alice perguntou a ele. Souta olhou para ela e disse, se o Brando for mais forte do que o que mostrou nesta luta eu só teria alguns problemas, mas já esperava isso, mas se ele for 3 vezes mais forte então isso seria realmente um problema. Você realmente tem muita confiança em si mesmo, Alice murmurou. De qualquer forma, você ficou falante hoje, hein? Souta olhou para ela com um sorriso. Alice olhou para ele com olhos arregalados antes de virar a cabeça. Não se preocupe comigo, vamos apenas ajudar Brian, disse Souta enquanto se aproximava de Brian inconsciente. Os clérigos também abordaram Brian e verificaram sua condição. Depois de saber que Brian não recebeu nenhum ferimento grave, Souta saiu. Ele deixou Brian descansar lá para recuperar suas forças. Souta checou o tempo e viu que ainda faltava tempo para a final. Ele virou a cabeça e viu que Brando estava tentando recuperar as forças o mais rápido possível. Isso não é ruim. Ele esticou o corpo para se preparar antes da partida. Alice se distanciou de Souta já que ele era o centro das atenções de todos. Afinal, ele foi um dos lutadores da final, então muita gente estava ansiosa para assistir a luta dele contra o Brando. Souta olhou para o seu vigor no sistema e viu que ainda tinha muito. Ele tentaria reservar seu vigor nesta batalha. Preparem-se, lutadores. A voz de Alex ecoou em toda a área. Brando, que estava descansando no canto, abriu os olhos. Ele olhou para Souta antes de pegar o escudo e se levantar. Souta viu o olhar de Brando e ele sorriu. Ei, já está na hora, hein? Ele então caminhou até o centro e enfrentou Brando. A distância entre eles era de 5 metros. Brando tinha uma expressão séria enquanto Souta parecia estar se divertindo com o que estava acontecendo. Tente lutar o máximo que puder, disse Souta a Brando. 1 e 2. 3 e vá. A Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novels em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.